Boa noite, família. Eita, a turma lá de cima está mais animada que a de baixo. Eu não vou deixar vocês perderem, não. Boa noite, família. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem recebe, diga graças a Deus. Deus é bom demais, né, gente? Que alegria, que privilégio estar aqui com vocês nessa noite. Já tivemos aqui pela manhã. Deus nos deu graça, né? Espero que essa noite não seja diferente. Vocês falaram, sejam bem-vindos e volte sempre, né? Então que Deus me dê graça para que a mensagem do Senhor hoje alcance o seu coração, para a gente poder voltar, né? Mas se não der, nós vamos voltar do mesmo jeito também, viu, gente? Porque nós amamos vocês, amamos essa casa, o pastorzão, toda a família, e honramos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite em nome de Jesus. Os adolescentes estão aí ainda do acampamento? Eita glória, hein? Gente, nós não podemos passar vergonha não, porque eles já estão cansados. Se eles dão um aleluia, um glória a Deus mais forte que o nosso, nós vamos deixar o inimigo nos vergonhar hoje aqui não, hein? Então não vão para cima também em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu gostaria de deixar uma palavra com vocês essa noite. Por algum motivo, o Senhor me direcionou a mudar. Não ia ser a da manhã, mas ia ser uma outra. Mas agora à tarde o Senhor me direcionou a mudar, então tenho certeza que não é para uma ou para duas pessoas, mas para nós que estamos aqui, possamos receber essa palavra com gratidão e alegria em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho um costume, inclusive eu estou numa campanha pessoal, onde eu estou indo pregar, inclusive lá na minha igreja, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, gente, vamos voltar a trazer a Bíblia de papel para a igreja, sabe? Não que o celular, irmão, seja pecado, não é nada disso, ninguém é mais santo ou menos santo por ler a Bíblia no celular ou no projetor, no telão. Mas eu falo que é bonito, sabe, a gente ir para a igreja armado, com aquela Bíblia debaixo do braço. Irmão, está indo para a igreja? Estou indo para a igreja assim. E aí eles ficam brincando, mas na hora que o calo deles aperta, eles pedem oração, é para a gente, é ou não é? Aproveita e ora lá por mim. Oro também, para você tomar vergonha na cara e ir para a igreja comigo, aleluia. Mas, fica aqui esse pedido, essa campanha para nós voltarmos a andar armado com a Bíblia de papel. Sem contar, meu irmão, que ela elimina muito as nossas distrações na hora do culto. Não é verdade? Porque às vezes a gente está lendo a Bíblia, chega uma notificação, a gente deixa o versículo de lado e vai ver o que está acontecendo. Na Bíblia, a única notificação que chega é do Espírito Santo de Deus falando conosco. Amém ou não amém? Então, eu prefiro ouvir ele do que as outras coisas, irmão. Então, vamos ficar com a palavra, amém? E eu tenho um costume, isso é meu. Ninguém também é mais santo ou menos santo por causa disso, mas eu queria que você participasse comigo, que você fosse ficar de pé, para que nós possamos fazer a leitura da palavra. E abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Isso é bom demais, gente. Eu vi o barulho da página, eu vou começar a ler, tem irmão que fica desesperado, bicho, onde é que é? Cisma de agarrar a página bem na hora que você vai ler. Isso é bom demais, gente, essa adrenalina do culto, glória. Lucas 24, a partir do versículo 13. Quem achou, diga amém, Jesus. Diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com seus rostos entristecidos e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que lhe aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu.
Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. E alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica aqui conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, fala assim comigo: tomou o pão. Não, tem mais gente aqui hoje. Fala assim: tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. De novo, ele fez o que? Ele versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava o nosso coração queimando enquanto ele nos falava o caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam reunidos ali com eles, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles. Fala comigo: quando partia o pão. Palavra de Deus para nós essa noite. Pode se sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Irmãos, aqui o contexto está muito claro. Jesus havia morrido, e agora ele ressuscita e ele vai aparecer agora para esses discípulos ali em Emaús. Os discípulos, na verdade, esses dois discípulos estavam longe de Jerusalém. A Bíblia fala que já estavam a 11 quilômetros de distância de tudo isso que havia ocorrido. E às vezes a gente acha, meu irmão, que Jesus, nós nos sentimos às vezes longe de Jesus. Nos sentimos longe, às vezes, emocionalmente, às vezes espiritualmente. E se tem uma coisa que arrebenta com a vida do cristão, é quando ele está num certo nível de intimidade com Deus, e por algum motivo ele peca e dá aquela sensação que ele tem que voltar a fazer tudo de novo para chegar naquele nível. Quem que já passou por essa frustração? Fala misericórdia. Não, minha mão está levantada porque isso já aconteceu comigo, irmão. É igual todo final de ano a gente promete que vai ler a Bíblia um ano inteiro. Meu irmão, no dia 5 de janeiro nós já estamos 3 capítulos atrasados. É ou não é? Aí você já desanima, porque para colocar em dia já são mais 17 mil versículos e tudo. Você fala: Senhor, o Senhor sabe. É ou não é, meu irmão? Só aconteceu isso comigo, e tem mais alguém aqui também. E às vezes essa impressão é uma impressão falsa, meu irmão. Porque Jesus nunca vai estar distante como nós pensamos. Jesus está sempre perto, pronto para retomar de onde nós erramos, para prosseguir de onde nós nos desviamos da palavra do caminho dele. Então quero deixar esse princípio para você nessa noite. Talvez você chegou aqui nessa noite, veio para o culto e fala: poxa, eu estou me sentindo distante de Jesus, essa semana eu não tive tanta intimidade com Deus, e nem sei porque que eu estou aqui. Você está aqui, meu irmão, porque aparentemente você pode estar longe de Jesus, mas eu quero te garantir uma coisa: Jesus está pertinho de você. Vou repetir para alguém crer comigo aqui hoje: Jesus está pertinho de você, a ponto de estender a mão e dar socorro para aquele que precisa de socorro, suporte, auxílio para aquele que precisa de auxílio. Mas fato é que aqueles discípulos não conseguiram reconhecer Jesus. E aí eu te pergunto nessa noite: você consegue reconhecer onde Jesus está nesse exato momento na sua vida? Você consegue olhar para a tua vida, para tudo que está acontecendo e falar: poxa, eu sei que Jesus está aqui, eu sei que Jesus está nessa situação, eu sei que Jesus está nesse relacionamento, eu sei que Jesus está nesse mover agora, nessa etapa agora.
Porque muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que Jesus vai aparecer para nós sempre de uma forma hollywoodiana. Sabe a forma hollywoodiana? Parece que vai estar um trovão no céu, e vai vir um clarão, e vai vir uma voz que vai falar: este é o meu filho amado. E muitas vezes, meu irmão, Jesus aparece para nós, sabe como? Num bom dia que nós podemos dar para uma pessoa, num abraço que nós podemos receber ou dar em alguém. Muitas vezes Jesus não vai aparecer para nós dentro da igreja, mas fora da igreja, sempre nos lembrando para que a nossa vida, para que o nome dele seja glorificado, para que nós possamos viver para a honra e glória dele. Às vezes o que você está passando e está achando que é algo ruim, Jesus está no meio dessa coisa ruim, para que você possa entender que mesmo nos seus dias mais difíceis, Ele está lá com você e Ele é por você e não contra você. Diferente de alguns amigos que só aparecem nos momentos bons, esse momento não era um momento de felicidade para esses discípulos. A Bíblia fala que quando Jesus encontra eles estavam entristecidos. Você olhava para eles, você sabia que ele estava triste. Você olhava para esses discípulos e, poxa, esses caras não estão bem, aconteceu alguma coisa. E às vezes a gente, ou pensamos que Jesus só vai aparecer quando estiver tudo bem. Não, meu irmão, mesmo quando as coisas não estão boas, Jesus ainda continua aparecendo para aqueles que são filhos dele. Talvez hoje não é a melhor fase da sua vida. Talvez esse ano começou um ano um pouco mais puxado. Uma coisa que eu sempre falo, irmãos, é que de um tempo para cá, eu não sei aqui, mas a impressão que eu tenho é que quando dava dia 31 ou ia chegando o Natal, todo mundo já ia: graças a Deus o ano está acabando, sim ou não? E aí você começava a gerar uma esperança: esse ano vai ser diferente, ano que vem eu vou mudar, eu vou fazer a dieta, eu vou ler a Bíblia toda. Mas a impressão que tem, meu irmão, é que nós já estamos chegando em janeiro cansado. É ou não é? Parece que nós estamos agora em março, né? Parece que é março e já é novembro, irmão. Nós já estamos esgotados, não estou aguentando mais isso, não estou aguentando mais aquilo, não estou aguentando mais meu trabalho, não estou aguentando mais os meninos. Mas nós vamos aguentar em nome de Jesus. Mas às vezes dá essa impressão. Quem mais tem tido essa impressão às vezes? Meu Deus do céu, como é que eu vou chegar até o final do ano? Aí você chega no final do ano, você fala: como é que eu vou aguentar o próximo ano? Mas de fé em fé, de glória em glória, o Senhor tem nos sustentado, irmão, pela graça e pela misericórdia dele. E é engraçado que eles perguntam para o acontecimento o que aconteceu. Você não está sabendo o que aconteceu, que Jesus, meu irmão, Jesus é maravilhoso. Porque ele poderia falar assim: não, mas sou eu, vocês não estão me reconhecendo e tudo. Ele fala assim: é mesmo? O que aconteceu? Jesus sempre vai, às vezes, meu irmão, Jesus vai, vou usar uma expressão para você entender, mas às vezes Jesus finge de bobo, mas bobo ele não é. Às vezes Jesus nos faz perguntas, não é porque ele não sabe, mas é porque ele quer que você entenda quem ele é. Às vezes as perguntas que Jesus vai nos fazer não é para que ele se possa se revelar a nós, mas para que nós possamos falar para ele como nós o vemos. E Jesus pergunta para eles e fala assim: uai, o que aconteceu? Não estou sabendo não, me conta. E eles falam: poxa, tinha um homem, e ele era Jesus de Nazaré, e ele era um profeta, e ele operou grandes coisas, mas aí mataram, crucificaram. E Jesus fala: interessante, fala mais, e aí morreu, e agora? E aí Jesus fala: até quando? Será que vocês vão demorar para crer? Mas não era necessário que essas coisas acontecessem, para que o Cristo se revelasse. E aí é engraçado que Jesus começa a falar a Bíblia toda para eles, se assim podemos dizer, desde Moisés até aquele tempo. Eu queria ser um desses discípulos, irmão. Você imagina Jesus se mostrando ali com Moisés, se mostrando ali entre os reis, entre os juízes, na vida de Davi. E Jesus vem falando dele mesmo, mostrando quem ele é durante ao longo dessa história. E aí eu acho interessante porque dá-se a entender que isso demorou um tempo. E algumas vezes, meu irmão, Jesus vai fingir que vai, mas não vai. Quem aqui gosta de futebol? Foi nisso, depois minha esposa tem um recado para dar sobre isso aqui para vocês, viu? No final a gente pede ela para dar um testemunho aqui rapidinho. E aí, tinha um jogador, ele é vivo ainda, não joga mais, era o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho é um jogador muito habilidoso. Ele tinha uma finta que ele fingia que ia para cá e ia para lá. Jesus meio que, eu vou embora. Sabe que a coisa? Eu não vou embora, mas
eu vou embora. E os discípulos falam assim, não, fica aqui com a gente, já está ficando tarde, já está escurecendo, fica aqui com a gente mais um pouquinho. Às vezes, meu irmão, Jesus pode parecer na nossa vida que vai sair, sabe? Eu vou embora, você não quer papo comigo? E não é que Jesus quer ir embora, não é que Jesus não queira ficar, mas Ele quer ver o quanto a palavra dEle está sendo importante para você. Posso ouvir um amém por isso? A Bíblia, o salmista vai falar, provai e vede que o Senhor é bom. Quem aqui já foi em uma sorveteria, que aí você quer experimentar um sorvete, te dá uma colherinha, você, esse aqui tá bom, mas qual que é o outro? Tem uns irmãos que são muito espertos, eles pegam um de cada e não falam, não quero não, obrigado. O Senhor está te vendo, viu irmão? Aleluia, vigia nessa terra. Mas esse provar e ver é exatamente essa expressão. Experimenta um pouco da minha palavra, experimenta um pouco da minha bondade, experimenta um pouco do meu perdão, experimenta um pouco do meu favor. E se isso te agradar, me compra, me leva isso para a tua vida. Quem aqui já experimentou da bondade de Deus sobre a tua vida? Quem aqui já experimentou sobre a paz de Deus sobre a tua vida? Quem aqui já experimentou um pouquinho do milagre do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família? É bom demais, não é, gente? Mas às vezes nós estamos provando e querendo escolher outras coisas. Meu irmão, se você já aceitou Jesus, se você já provou sobre Jesus, fica com Ele, porque não tem nada melhor do que servir ao Senhor e que aceitar Ele como único e suficiente Salvador da nossa vida. Posso ouvir um amém por isso? E aí Jesus fica. E é interessante que agora Jesus vai estabelecer algo, que nós vamos falar daqui a alguns minutinhos, que é um padrão. A Bíblia fala que Jesus fica, e aí Ele pega o pão, Ele dá graças, Ele parte e Ele dá. Só que no final do texto vai falar que eles não reconheceram Jesus quando Jesus pegou o pão, eles não reconheceram Jesus quando Jesus deu graça, mas eles reconheceram Jesus quando o pão foi partido. Então fala comigo, Ele pega, vamos lá todo mundo, Ele pega, Ele dá graças, Ele parte e Ele dá. Só que quando nós vemos esse texto, nós vamos ver que isso não está ali por um acaso. E que existe um padrão de pegar, dar graças, partir e dar. Para nós ganharmos tempo, eu já separei os versículos aqui, então eu quero ler para você. Lucas 22, versículo 14, diz assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E ele lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhe digo que não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e repartam entre vocês. Pois eu lhe digo, não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Olha o versículo 19, que interessante. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Agora 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24, um texto que a maioria de nós aqui já conhece. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, o que ele fez? Tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Quem foi abençoado aqui com isso? Quando nós vamos para a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, a Bíblia fala que Jesus pega o pão, Ele dá graças, Ele parte e Ele distribui para os discípulos darem para as pessoas que estavam ali com Ele. Então, quando a Bíblia está mostrando que existe um padrão, existem princípios por trás disso. Então agora eu quero que você faça a mãozinha comigo. Fala assim, Ele pega. Não, vamos lá, faz a mãozinha, sem preguiça. Ele pega, Ele dá graças, Ele parte e Ele dá. De novo, sem dar um soco na nuca do irmão, vamos lá. Ele pega, Ele dá graças, Ele parte e Ele dá. E é exatamente o que Jesus opera na minha vida e na sua vida.
Então, rapidamente, eu quero falar sobre esses 4 estágios que talvez, com toda certeza, eu e você estamos em uma dessas etapas. Talvez alguns estão aqui na etapa onde Deus nos pega, outros estão na etapa onde Deus te abençoa, alguns estão na etapa onde Deus te quebra, Deus te parte, e outros talvez nessa noite onde Deus está te dando, Deus está te enviando. Pastor, me prova isso na Bíblia, com toda certeza. Ele pega Abraão, ele tira Abraão da sua terra, do meio dos seus parentes, abençoa Abraão a ponto de Abraão ficar tão próspero, mas ele quebra Abraão, dando para ele uma mulher estéril. Mas ele também, do mesmo jeito que ele parte, ele dá a Abraão o filho da promessa, Isaque, cujo qual eu e você somos abençoados. Podemos falar de José, ele pega José, ele tira José de dentro da sua casa, abençoa José na casa de Potifar, quebra José na prisão, mas dá José para ser o governador e libertador daquele povo no Egito. Podemos falar sobre Moisés, ele pega Moisés, ele tira Moisés do meio do seu povo, abençoa Moisés na casa de Faraó, quebra Moisés 40 anos no deserto, mas também leva o povo até a terra prometida. Quem está sendo abençoado hoje? Ah, mas é só o Velho Testamento, então tá bom. Deus pega Jesus, abençoa Jesus com sinais, milagres e maravilhas, quebra Jesus na cruz e dá a salvação para mim e para você hoje. Mas acaba em Jesus. Se é para aplaudir, aplauda ele, irmão. Pode aplaudir o Senhor, não tem problema. Mas eu queria muito falar assim, mas acaba em Jesus. Não, Paulo, ele pega Paulo, derruba Paulo lá do animal, que a gente fala que é cavalo, mas não sabe o que é, não interessa, mas derrubou. Abençoa Paulo na casa de Barnabé, quebra Paulo durante as viagens e nos dá praticamente um Novo Testamento inteiro. Agora eu te pergunto, se Jesus está fazendo, se a palavra, se Deus faz isso com esses homens, você acha que não vai fazer comigo e com você, irmão? Deixa de ser juninho, deixa de ser juvenil. Não, comigo vai ser só, meu irmão. E eu quero rapidamente falar sobre esses 4 estágios, porque às vezes quando nós reconhecemos em que estágio nós estamos, nós nos preparamos para ver Deus agindo em cada uma dessas fases. A primeira fase é quando Deus nos pega. Quem aqui Deus já pegou a sua vida, meu irmão? Essa fase é maravilhosa, é quando nós aceitamos Jesus, é quando Deus nos chama de filhos, é quando nós passamos a servir ao reino de Deus. E nessa fase, talvez nós não temos tanta certeza, tanta garantia. Como que vai ser minha vida com Deus? Como que vai funcionar isso? Como que vai ser aquilo? Eu não sei como é que eu vou parar de fazer tal coisa, eu não sei como é que eu vou largar tal vício, tal dificuldade, mas eu quero estar com Jesus. Quando Jesus, ele nos pega, meu irmão, é a fase onde nós entendemos que eu não sei ainda para onde eu estou indo ou onde eu estou, mas de uma coisa eu sei, eu não estou mais aonde eu estava. Quem aqui, meu irmão, pode agradecer a Deus por 10 segundos? Graças a Deus eu não estou mais onde eu estava. Graças a Deus nós não estamos mais, meu querido, num boteco numa hora dessa. Graças a Deus nós não estamos mais, meu querido, no lugar onde nós não agradávamos a Deus, mas hoje nós estamos diante da casa do Senhor, diante da presença do Senhor, com as nossas mãos erguidas, falando: Senhor, eu te agradeço, porque eu não estou mais no lamaçal do pecado, eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo da doença, mas eu estou, Pai, eu não sei nem às vezes aonde eu estou indo, mas eu sei de uma coisa: graças a Deus eu não estou mais aonde eu estava. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Nessa fase nós conseguimos reconhecer, é quando Deus nos pega. Relacionamentos, às vezes não sabe como é que vai seguir. Trabalho, às vezes a gente vai ter que, antes estávamos acostumados a mentir para vender algo, agora nós vamos falar a verdade, ainda assim vamos continuar vendendo, porque Deus é justo e Deus honra aquele que fica com a verdade. Mas a segunda fase é muito boa também. Então ele pega, ele dá graças, ele abençoa. E essa fase aqui é muito bom, meu irmão. Quem aqui já foi abençoado por Deus? Ah, não, 7 pessoas, não estou acreditando nisso não. Quem aqui já foi abençoado por Deus? Meu irmão, a fase de ser abençoado por Deus é uma maravilha. A manteiga e o pão sempre cai para cima. 1000 cai ao teu lado, 10 mil ao teu direito, mas você não é atingido. Ô fase boa, irmão. Quem está comigo aqui, dá um glória. É ou não é? Os meninos não dão trabalho nenhum. Você levanta, em vez de vai fazer o para casa, papai, o para casa já está feito, já. Meu Deus.
Você não tem que gritar, irmão, tudo funciona. Tem irmão que está assim, pastor, essa fase eu nunca passei na minha vida. Já passou sim, irmão, sei que está tribulado demais, não está enxergando. Mas é quando, meu irmão, parece que tudo, realmente tudo coopera, está tudo certo na nossa vida. Você fala, meu Deus do céu, eu orei por fulano foi curado, eu falei para vir para a igreja, ele nem ficou titubeando, não sei se eu vou, não, eu vou. Essa fase da bênção, meu irmão, uma fase que todos nós passamos e vamos sempre passar, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que eu e você já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Você não é, Deus não vai te abençoar, você é abençoado. Então, quando eu entendo que eu sou abençoado, ainda que as coisas não estejam dando certo, eu sei que eu sou abençoado. A Bíblia vai falar, se tu uma bênção. E esse é o problema, às vezes nós não estamos reconhecendo que somos abençoados, porque estamos querendo receber algo de Deus, e Deus falou, não, dessa parte você não vai receber, você é a bênção. Você é a bênção para a vida de alguém, meu irmão. Você é a resposta de Deus para a vida de alguém. Você é testemunha do Senhor em algum lugar, onde você chegar, onde você colocar a planta dos seus pés, aquele lugar vai ser abençoado. Quem aqui é dono de comércio, leva minha esposa lá, só para tomar um cafezinho, porque eu nunca vi. Toda loja que a Isabela chega, meu irmão, começa a chegar a gente. Eu falo, amor, que foi isso? Ela falou assim, porque eu já decretei. Onde eu chegar, a bênção do Senhor vai alcançar. Mas nós estamos indo embora amanhã, então se não der tempo, aí depois a gente vem aqui, passa um mês aqui para ela poder ir no comércio de todo mundo. Eu vou te falar, sabe por que ela não precisa vir? Porque você está lá. Porque você é uma bênção. E eu profetizo isso, irmão, que onde você chegar, a bênção do Senhor vai te alcançar. O favor do Senhor vai te alcançar, pessoas serão alcançadas, porque você é uma bênção. Você pode declarar isso? Eu sou uma bênção. Eu não gosto muito dessa coisa. Vira para o irmão que está do seu lado, mas você não vai fazer isso agora não, você vai falar só para ele ouvir. Fala assim, eu sou uma bênção. Não, mas teve irmã que olhou para o marido e falou, nós estamos no meio do culto, irmão, Deus está abençoando, você vai ficar preocupado com o que passou. Fala assim comigo, eu sou uma bênção. Só que, meu irmão, chega a parte que talvez eu quero que você agora entenda e coloque amor nas minhas palavras. Que é onde Deus nos pega, Deus nos abençoa, Deus dá graça, mas não tem como fugir dessa terceira fase. Em algum momento da nossa vida, Deus vai nos quebrar. Presta atenção no que eu estou te falando. Deus vai nos quebrar, não é o diabo que vai nos quebrar, porque o diabo não tem poder nem autoridade para tocar na minha vida e nem na sua vida. Porque uma coisa é quando o diabo nos quebra. Quando o diabo nos quebra, ele vem para trazer dor, sofrimento, derrota. Quando Deus nos quebra, ele vem para trazer cura, libertação e correção de caráter. Davi vai falar uma coisa, eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Em outras palavras, ele está falando, eu prefiro que Deus me quebre, que Deus me corrija, do que o homem me corrija, porque o homem vem me corrigir, porque o homem sempre vai querer nos corrigir, meu querido, com raiva, com inveja, com opiniões terrenas. Mas sempre que Deus nos corrige, Ele nos corrige com graça, com misericórdia. Ele também vai falar um pouco mais firme, porque uma boa correção nessa geração Nutella, aí faz o que você quiser. Não, aqui não pode, está errado, eu não concordo com isso, porque pecado continua sendo pecado, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo, uma geração, onde o pecado tem entrado dentro da igreja, e nós estamos usando texto fora de contexto para virar pretexto, para justificar os nossos erros. Adultério continua sendo pecado. Fiquei preocupado aqui agora. Mentira continua sendo pecado. Eu vou falar, hein? Pastor, não sei se eu vou voltar aqui não, mas eu vou falar, aleluia. Eu vou falar, irmão. Roupa curta continua sendo pecado. Agora, se você quiser um amém, tenha paciência com quem é novo convertido.
Porque você está há 20 anos na igreja, ele chegou ontem. Ele ainda está num processo de transformação que vai durar a vida inteira, como eu e você. Está comigo? Agora, se você já tem 20 anos de igreja, aí toma vergonha na cara, né, irmão? Aleluia. Coloca amor nessas palavras. Mas é no processo onde Deus nos pega para quebrar, é onde de fato nós reconhecemos quem Ele é. Jesus, Ele está partido ali naquela cruz, carregando os meus pecados, os seus pecados, carregando toda a nossa culpa, toda a nossa maldição, toda a palavra contrária contra nós está sobre Jesus. E é naquele período onde Jesus está quebrado, que o próprio soldado romano reconhece, este sim era o rei dos judeus. Ele não reconheceu quando Jesus estava operando milagres, quando Jesus estava transformando água em vinho, quando Jesus estava ressuscitando mortos, curando cegos. Não, o próprio soldado da cruz romano reconheceu Jesus aonde? Quando ele foi quebrado. Porque, meu irmão, quando Deus nos quebra, Ele nos quebra para mostrar o seguinte: ei, quem cuida de você sou eu. Na sua força você não vai conseguir. Uma coisa que eu falei na semana passada, não lembro aonde, acho que foi em Belo Horizonte que eu fui ministrar. O problema, meu irmão, não é ser quebrado, porque quebrado todos nós vamos ser. Mas eu prefiro ser quebrado na mão de um oleiro que sabe fazer de novo, do que ser quebrado por alguma circunstância que não tem como reparar novamente. Quando Deus nos quebra, entende uma coisa, eu não estou falando que Deus vai te quebrar e vai colocar uma doença na sua vida. Deus não precisa colocar doença. Jesus veio e tomou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Se eu creio num Deus que coloca doença para você amar Ele, então eu não quero esse Deus. Mas eu tenho um Deus, meu irmão, que Ele não coloca doença, mas que Ele cura e sara as nossas doenças. E é isso que nós precisamos crer. Precisamos entender que é no momento da quebra, meu irmão, Ele nos quebra com um propósito. Diferente que quando uma criança, às vezes ela corre e ela esbarra em algum jarro, alguma coisa, aquilo quebra. Ela quebrou assim, foi um acidente. Deus não comete acidentes quando Ele nos quebra. Toda vez que Deus nos quebra, Ele nos quebra para um propósito. Sabe o que Deus quebra, meu irmão? O nosso orgulho. Posso ouvir um amém por isso? Ele quebra o nosso orgulho de achar que somos alguma coisa, meu irmão. Nós somos miseráveis e pecadores sem a graça e sem a misericórdia de Deus. Eu não sou bom, o Senhor que é bom em mim através de mim, meu querido. Precisamos quebrar o nosso orgulho. Uma geração de líderes e de pastores, graças a Deus não é o caso dessa igreja, mas homens que falam o seguinte: não, porque se eu não orar, fulano não vai ser abençoado. E quem falou que você tem poder para abençoar alguém, meu querido? Quem abençoa é Jesus, é o Espírito Santo, é a palavra dele em nós. Não, porque se eu falar vai acontecer. Não, meu irmão, o que você fala não acontece, mas o que Deus diz, isso prevalece. Céus e terra vão passar, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Uma geração agora dentro da igreja que só quer saber de profeta, que revela o CPF, que revela não sei o quê. Meu irmão, Deus sabe, eu falei de manhã, né? Quantos fios de cabelo você tem ou já deixou de ter? Muito mais importante do que você saber se eu sei o seu CPF, ou se eu sei o que aconteceu na sua vida, você tem um Deus que sabe de onde você veio e para onde você vai. E isso já me é suficiente. Porque não é o profeta que vai mudar a minha vida, é Deus que vai mudar a minha vida. Então é melhor Deus saber do que o homem ficar sabendo, irmão. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Quando Deus nos quebra, Ele quebra o nosso orgulho, Ele quebra a nossa vontade. De manhã eu estava falando sobre os sonhos aqui. Eu não quero correr atrás dos meus sonhos, mas eu quero correr atrás dos sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus é que vão acontecer. Quando Deus nos quebra, Ele está nos quebrando para mostrar o seguinte: ei, eu sou Deus na tua vida. Você não tem força para mudar, mas eu tenho força para te transformar. Você não tem força para sair desse vício, mas eu tenho poder para te libertar desse vício. Você não consegue mudar essa situação, mas eu tenho unção e poder para te capacitar para que essa situação seja mudada. Não é uma oração bonita de se fazer, mas todos nós precisamos passar pela fase da quebra. Quem reconhece isso aqui nessa noite?
Tem irmão que está com medo de levantar a mão das coisas que estão... Ele está na fase da bênção e ele está achando que só vai ficar... Meu irmão, uma hora você vai ser quebrado por Deus, existe. Mas isso não é ruim, irmão, isso é para nós crescermos. É para que eu diminua e que Ele cresça. Quem foi abençoado aqui nessa noite? Eu preciso terminar, meu irmão. Quando Deus nos quebra, Ele quebra nos torna fraco, a nossa fraqueza se transforma na glória e no poder de Deus na nossa vida. E depois que Deus nos quebra, Ele nos dá ao mundo. Ele pega, Ele dá graças, Ele parte e Ele dá. Mas agora, quem consegue passar pelo processo de quebra do Senhor, meu irmão, agora nosso orgulho já foi quebrado. A nossa arrogância, prepotência já foi quebrada. A partir do momento da quebra, eu consigo reconhecer que tudo que está acontecendo na minha vida é porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os meus negócios prosperam e antes eu falava, eu sou bom. Não, eu não sou bom não, meu irmão. Esse negócio está prosperando porque Deus é bom e misericordioso. Não, mas sua família hoje está voando, o casamento restaurado. Poxa, meu casamento foi restaurado, sabe por quê? Porque o Senhor entrou no meio do meu casamento e se tornou o centro da minha casa. É quando depois que qualquer elogio que vem, qualquer coisa que vem, não, meu irmão, não precisa me agradecer. Agradeça ao Senhor porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Mas para terminar, para nós orarmos, meu querido, quando Deus nos dá, depois de sermos partidos, nós não mostramos ao mundo quem nós somos, mas nós mostramos ao mundo quem Deus é em nós. E eu até preciso confessar um pecado aqui, misericórdia. Tatão, eu peguei um pão de forma lá, não falei nada com você. Tem que confessar, né, meu irmão? Que a gente prega, a gente vive a palavra também, né, aleluia. Eu peguei, antes de vir, peguei um pão de forma, desculpa, tá, gente? Vocês vão ver lá no pacote, mas fui eu. Mas eu quero que tem um mistério aqui nesse pão. Eu vou passar em algumas pessoas aqui, vocês não pegam tudo não, vocês pegam só um pedacinho, tá bom? Vou puxar a sardinha e vou começar pela minha filha aqui, tá, gente? Pega um pedacinho, filho. Não, vai, pega, pode partir. Isso. Segura essa parte aqui que ninguém gosta, né, então. Pega um pedacinho aí, varão. Isso. Tá com o bebê? Vai pegar, aleluia. Vai pegando, que o tempo está passando, gente, aleluia. Pessoal da segunda fileira, eu tenho que ir para o lado de lá, senão vou gerar um pecado de inveja aqui, eu não quero isso agora não. Pode pegar. Puxa um pedacinho aí, varão, aleluia. Vamos lá. Puxa um pedaço aí, meu irmão. Eita, agora, tá fitness, né? Tô vendo. Vou fechar aqui, puxa um pedacinho aí, pastor. Boa. Mais um, a gente precisa fechar aqui. Glória a Deus. Gente, mulher é outra história. As mulheres tudo pegando assim. 2 dedinhos. Agora olha só. Não precisa comer se não quiser não. Mas é o mesmo pão que está aqui. É o pão que está na mão desses irmãos que pegaram. O pedaço, o tamanho mudou, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas o sabor mudou? Às vezes nós achamos que o fato de diminuir vai tirar algo que nós temos. Não, meu querido, quando Deus nos parte, Ele está nos diminuindo, mas o sabor da presença dEle na nossa vida permanece. A unção da presença na nossa vida permanece. Não significa porque diminuiu o tamanho que diminuiu a bênção. Não, meu irmão, você pode estar pequenininho. Deus ainda continua te abençoando, te guardando e te prosperando aonde você estiver. Porque não é sobre o tamanho do pedaço, mas é qual o pedaço que eu sou. Se eu sou um pedaço da parte de Deus e Deus está comigo, ainda que eu seja um só na minha casa, um com Deus ainda continua sendo maioria, meu querido. E às vezes nós falamos assim, poxa Deus, mas eu estava grandão e agora eu estou desse tamanzinho. Pois é, mas você continua sendo uma bênção nas mãos de Deus. E uma coisa para nós fecharmos, irmão, o pessoal do louvor pode vir por gentileza.
Entende uma coisa, o pão não diminuiu. Na verdade, o pão multiplicou. Porque antes o pão só estava na minha mão. Hoje nós temos pão praticamente para a primeira fileira aqui inteira. Às vezes você está achando que Deus está dividindo, Deus não está dividindo, Deus está multiplicando. Eu vou repetir para alguém crer aqui. Deus não está dividindo, Deus está multiplicando. Algumas coisas que para mim e para você parecem ser perdas, não são perdas. Deus está multiplicando aquilo que Ele nos deu, meu irmão. Aquilo que Ele está colocando nas suas mãos. Quisera eu que toda a minha família pudesse ficar comigo, mas infelizmente, uma hora a Radassa vai crescer, ela vai encontrar um abençoado, aleluia, falo isso com dor no coração. Ela vai casar, vai ser uma mulher de Deus. E aí, meu irmão, parece que eu estou perdendo, não, mas eu estou enviando ela, e ela vai ser uma bênção para a geração dela, para os filhos dela, para os jovens onde ela estiver, para os adultos onde elas estiverem, e eu estou achando que eu estou diminuindo, não, Deus está multiplicando. E você sabe o que eu acho mais extraordinário disso tudo? Por mais que nós possamos multiplicar esse pão aqui, o pão sempre termina nas mãos de Deus. Cada um está com um pedaço de pão, mas o pão ainda continua na mão do Senhor, meu irmão. O que eu quero dizer é que você ainda continua nas mãos de Deus. A sua vida ainda continua nas mãos de Deus. Poxa, pastor, mas eu estou me sentindo pequeno, eu estou me sentindo apertado hoje. Você ainda continua nas mãos de Deus. Sabe, na parte onde Deus nos envia, a impressão pode ser que Deus não está, eu não estou mais na mão de Deus. Mas Deus sempre vai estar, meu irmão, com você nas mãos dele. Nada sai do controle de Deus. Às vezes nós vemos essas coisas acontecendo no mundo, e guerras agora, nem rumores de guerras, mas guerras. Estamos preocupados com cenários políticos, e não estou falando que isso não seja importante, mas eu quero te falar uma coisa, meu irmão: nada sai do controle de Deus. As pragas podem atingir as pessoas que estão lá fora, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Praga alguma chegará na minha casa, praga alguma entrará na minha tenda, praga alguma alcançará os meus filhos, praga alguma alcançará a minha família, porque o Senhor está no controle. Ele tem a minha vida e a minha família nas suas mãos. Pastor, mas está tudo ficando difícil, tudo ficando caro, meu irmão. Eu falo uma coisa: como nós vimos a Deus multiplicar farinha e azeite na casa da viúva, se for necessário, Deus vai multiplicar arroz e feijão nas nossas panelas. Mas o justo não vai passar fome e nem vai mendigar o pão, porque nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata, e que Ele faz do jeito que Ele quer, e Ele é o nosso Jeová Jiré, o nosso Deus provedor. Quem foi abençoado dessa noite? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. E eu não sei, meu irmão, qual fase que você está hoje. Talvez eu preguei aqui e você, poxa, hoje eu consigo reconhecer, pastor, que eu estou na fase onde Deus me pegou. Tem uns que estão assim: não, pastor, realmente eu estou na fase que Deus está me abençoando, viu? Estou andando na rua, o paralítico está andando, minha sombra está passando, o paralítico está andando. Talvez hoje você está numa fase onde Deus está te quebrando e você não está entendendo o que está acontecendo. Talvez você está achando que você está perdendo. Talvez você está achando que você está ficando pequeno demais. E não tem problema, porque eu vou ficar pequeno para que Deus cresça. Mas talvez alguns aqui nessa noite, Deus está te enviando para ser luz na sua casa, te enviando para um trabalho novo, te enviando para um negócio novo, te enviando para um ministério novo, te enviando para fluir em algo novo da parte de Deus. Eu não sei, eu não posso falar assim: fulano está assim, ciclano está assim. Mas que essa palavra caia na boa terra do teu coração, meu irmão, e frutifique, para que você possa entender que, independentemente da fase que você está, se Deus te pegou, se Deus te abençoou, se Deus te partiu, se Deus te deu, você está nas mãos de Deus. Eu queria fazer duas orações. A primeira oração eu queria fazer com toda a igreja, porque talvez te
ensinaram ou te mostraram um evangelho errado e, meu irmão, não tem como fugir. Talvez alguns aqui estão mudando de fase. Talvez você vai entrar numa fase de bênção. Talvez alguns aqui vão entrar essa semana numa fase de quebra. Deus vai enviar talvez alguns aqui para algumas missões específicas. Não estou falando só de lugares, mas até espiritualmente, em lugares profundos com a presença, com a intimidade de Deus. Mas o importante é que a palavra chegou primeiro, meu irmão. E amanhã você não vai ser pego de surpresa. E sobre toda e qualquer circunstância você vai poder falar: eu estou nas mãos de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida de cada um que está aqui nessa noite, a vida de cada homem, Pai, a vida de cada mulher. Obrigado, Pai, por essa palavra, mas muito mais pela palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo agora tenha liberdade para confirmar no coração do Teu povo, para preparar o Teu povo para cada estágio, como nós citamos aqui. Talvez, Deus, algumas pessoas aqui nessa noite que estão nesse primeiro estágio, o Senhor está levando elas para Te conhecerem, para entenderem como que é viver para Cristo, a alegria de viver para Cristo. Alguns irmãos talvez se sentem perdidos. Eu não sei para onde eu estou indo, mas eu também sei que eu não estou onde eu estava. Mas eu Te agradeço, Senhor, porque eu continuo sendo conduzido pelo Senhor. Pai, talvez alguns aqui estão nessa fase da bênção. E eu, Pai, glória a Deus por isso, porque o Senhor nos abençoa. Nós já declaramos aqui que nós somos uma bênção. Faz, Pai, da nossa casa um lugar de bênção. Faz da nossa família um lugar de bênção. Faz da nossa igreja um lugar de bênção. Que as pessoas entrem nesse lugar, Pai, e de verdade sejam abençoadas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, pelos Seus milagres, Pai, em nós e através de nós. Mas eu coloco, Pai, também diante de Ti a vida desse que está sendo quebrado pelo Senhor, e que talvez está aqui hoje desanimado, chegou aqui hoje nessa noite talvez sem uma perspectiva, sem entender o que está acontecendo. Parece que está dando tudo errado, parece que o Senhor não se importa. Mas a verdade, Pai, o Senhor está quebrando o nosso orgulho, está quebrando a nossa arrogância, está quebrando a nossa vontade de nos colocarmos em primeiro lugar e depois colocar o Senhor. Mas que nessa noite o nosso coração se alinhe ao Seu, e que nós possamos entender como a Tua palavra diz em Mateus, que buscai primeiro o reino de Deus e a Sua justiça, e o que comer, o que beber, o que vestir será acrescentado na nossa casa e na nossa família. Aqueles, Pai, que talvez estão aqui nessa noite e o Senhor está os enviando depois de tê-los partido, enviando para um relacionamento mais profundo com o Senhor, enviando talvez, Pai, para um novo projeto, para um novo negócio, para uma nova casa, para uma nova família, para novos relacionamentos, para novas conexões. Pai, livra-nos da arrogância de achar que somos bons em alguma coisa. Livra-nos, Senhor, da arrogância de achar que meu negócio está crescendo porque eu que estou lá. Não, meu irmão, é porque o Senhor está lá. Envia-nos, Senhor, para ganharmos almas. Envia-nos, Senhor, para transformarmos famílias. Envia-nos, Senhor, para alcançar essa cidade de Viçosa. Envia-nos, Senhor, para alcançar o nosso pai que não é convertido, a mãe que não é convertida, os irmãos que não são convertidos, os parentes que não são convertidos, os amigos na escola, na faculdade que não são convertidos. Envia-nos, Senhor, para sermos uma bênção e mostrarmos que não é sobre nós, mas é sobre a Tua palavra, é sobre o Teu Espírito Santo, é sobre a Tua graça, é sobre a Tua misericórdia em nós. Talvez, Pai, para esse que achou que o Senhor não estava no controle, obrigado porque o Senhor nos diminui hoje, mas o sabor do Senhor não é diminuído na nossa vida. Nós vamos continuar experimentando dias de favor do Senhor, dias dos céus nessa terra. Obrigado, Pai, porque pode parecer que nós saímos das Tuas mãos, mas o Senhor hoje confirma essa palavra no nosso coração, que nós sempre estaremos nas Suas mãos. Não importa qual o tamanho que queremos estar ou planejamos estar, que o Senhor nos molde, Senhor, molde o nosso caráter, molde a nossa palavra, molde as nossas palavras, os nossos pensamentos, não de acordo com aquilo que o homem quer, mas de acordo com aquilo que a Tua palavra nos molda. Obrigado porque, Pai, o Senhor foi fiel à vida de Abraão, o Senhor foi fiel à vida de Moisés, o Senhor foi fiel à vida de José, o Senhor foi fiel à vida, Pai, de tantos homens de Deus. Mas nessa noite nós queremos Te agradecer porque o Senhor tem sido fiel à nossa vida.
Você pode abrir a tua boca, meu irmão, e começar a agradecer a Deus, porque Ele tem sido fiel à tua vida. Talvez você não tenha sido tão fiel como Ele tem sido a você, mas você pode reconhecer isso. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade. Obrigado, Pai, porque nós declaramos isso, e todos hão de ver que o Senhor é grande. Todos hão de ver que o Senhor é grande. Todos hão de ver que o teu nome é exaltado através da nossa vida, Senhor. Ainda que quebrado, o teu nome será exaltado. Ainda que abençoado, o teu nome será exaltado. Ainda que tomado pelo Senhor, o teu nome será exaltado. Ainda que enviado pelo Senhor, o teu nome será exaltado. Nós agradecemos e declaramos, Senhor, quão grande é o meu Deus. É o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Na fase que o Senhor nos toma, nós declaramos quão grande. Abençoados, dando graças ao Senhor, nós declaramos. Pelo Senhor nós declaramos, todos hão de ver. Enviado pelo Senhor nós declaramos, é o meu Deus. Vou declarar sobre todo nome é o teu, sobre todo nome é o teu. Eu vou declarar sobre todo nome é o teu. Tu és igreja. Quando Ele nos pega, quando Ele nos abençoa, quando Ele nos parte, quando Ele nos dá, nós declaramos. Em qualquer estágio todos hão de ver quão grande é o meu. Mais uma vez declare isso, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Nós mostraremos para Ele, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. É o meu Deus. Aleluia. Mas antes de passar, meu irmão, antes de nós irmos para a parte final, nós precisamos nessa noite dar oportunidade para alguém que chegou aqui hoje desviado dos caminhos do Senhor, afastado dos caminhos do Senhor. Ou talvez você até venha à igreja, mas nunca tomou essa decisão. Eu vou servir ao Senhor. Eu hoje me posiciono para que o Senhor me pegue. Eu quero ser tomado por Jesus. Eu quero que Ele tome a minha vida. Eu quero que Ele tome o meu coração e possa habitar dentro de mim. Eu quero fazer parte do processo de Deus nessa terra. Eu quero que o Senhor me pegue, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me parta e eu quero que o Senhor me envie. E eu quero saber, meu irmão, se tem alguém aqui, o nosso tempo já está praticamente acabou aqui, mas eu não vou ficar aqui leiloando salvação. Porque se a palavra já caiu no teu coração e você já tomou essa decisão, nós só vamos selar isso aqui nesse momento. Há alguém aqui nessa noite que toma essa decisão hoje de voltar para as mãos do Senhor e fala: olha, hoje eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida.
ou hoje eu decido voltar para os caminhos do Senhor. Alguém aqui, se há, faz um sinal com a sua mão para que eu possa te ver. Aqui embaixo todo mundo salvo, aleluia. Temos uma pessoa lá. Você se importa de vir aqui na frente rapidinho? Não sei se você veio com alguém, se veio sozinho, mas se alguém veio com você, puder vir também. Lá em cima tem alguém? Estou enxergando direito em cima não, gente. Todo mundo salvo aí? Se não tiver, manda descer aqui rapidinho. Desce aqui rapidinho se tem alguém da galeria que quer tomar essa decisão. Podemos louvar o Senhor por isso, irmãos? Não estou acreditando nisso não. Podemos louvar o Senhor por uma alma que decide voltar ao Senhor. Podemos celebrar o nome do Senhor. Porque o Evangelho é sobre isso, irmão. Eu quero que você coloque. Ela não pode cantar com a criancinha no colo, mas vamos orar dessa mesma forma. Você que pode, coloca a sua mão no coração. E fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu quero fazer parte do teu processo. Eu quero que o Senhor me tome, me abençoe, me quebre e me envie. Eu te recebo e eu sei que os meus pecados são perdoados. E a partir de hoje eu sei que o Senhor vai me ajudar nas minhas fraquezas. Aquilo que eu não consigo mudar, Senhor, eu confio que o Senhor vai me ajudar a mudar. Aquilo que eu não consigo quebrar, Senhor, eu confio que a partir de hoje o Senhor vai me ajudar a quebrar. Hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Hoje eu decido diminuir para que o Senhor cresça em mim e através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Em nome do Senhor Jesus. E já tem uma multiplicação do céu sobre a tua casa. Gerações serão abençoadas por causa da tua decisão nessa noite. Conta com a gente em nome do Senhor Jesus. O pessoal depois vai pegar o seu nome. Pode voltar para o seu lugar. Quem foi abençoado hoje, irmãos? Meia dúzia. Quem foi abençoado hoje? Então vamos terminar com alegria. Fala assim: Deus pega, abençoa, parte e dá. Agora você não vai falar com o irmão que está do seu lado. Você só vai mostrar a mãozinha para ele. Então, vira para ele e fala assim: não fala não, eu que vou falar. Deus pega, Deus abençoa, Deus parte, Deus dá. Irmão, ser crente é muito doido, né? Você imaginou amanhã a gente encontrando um irmão do outro lado da rua? E aí, como é que tá? Mas lembra, sobre todas essas coisas, nós estamos nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Pastor, vem aqui.